Sabe que existem leis que não estão escritas em lugar nenhum, nem em código, nem na Constituição, mas que mesmo assim têm força para decidir um caso e criar direitos. Pois é, hoje a gente vai desvendar o poder dos costumes jurídicos. Essa lei não escrita que acaba moldando muitas das nossas relações. Mas como que uma prática comum, uma coisa que todo mundo faz, de repente ganha força de lei? Qual é o ponto da virada, sabe? O que transforma um hábito coletivo numa obrigação que pode parar num tribunal? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente entender isso na prática, vamos imaginar uma situação bem real. Um vendedor de café em grãos tem uma dúvida. Qual o prazo de pagamento que ele deve dar para os clientes? Ele vai lá, procura na lei e não encontra absolutamente nada. Um vazio. E agora? Então, para ajudar o nosso vendedor, a gente precisa analisar o que eu chamo de DNA de um costume. O que transforma uma prática que todo mundo repete numa regra com peso legal? Vamos dar uma olhada nos seus componentes essenciais. Olha, de forma bem direta, um costume jurídico é isso. Uma prática que se repete tanto, mas tanto, que a comunidade inteira passa a enxergar aquilo como se fosse obrigatório. É uma fonte de direito que não está no papel, mas que existe justamente para preencher as brechas que a legislação deixa para trás. Mas, muito cuidado para não confundir um costume jurídico com um simples hábito social. Por exemplo, cumprimentar alguém é um hábito. Se a pessoa não faz, pode ser falta de educação, mas não tem consequência legal. Agora, violar um costume jurídico, tipo um prazo de pagamento que todo o comércio usa, aí a história é outra. Isso pode sim virar um processo. A diferença crucial está aí, na obrigatoriedade e na consequência jurídica. Para um costume valer mesmo na justiça, ele precisa ter dois elementos que andam de mãos dadas. O primeiro é o objetivo, a repetição. A prática tem que ser constante, uniforme, todo mundo fazendo do mesmo jeito. O segundo é o subjetivo, a convicção. As pessoas precisam acreditar de verdade que aquilo é obrigatório, que não é só um jeitinho de fazer as coisas. Tem que ter os dois. Sem um deles, não é costume jurídico. E aí, voltando para o nosso caso do café, a gente vê direitinho esses dois elementos em ação. O elemento objetivo, a repetição. Todo mundo que vende café dá um prazo de 30 dias. E o subjetivo, a convicção. Os vendedores acreditam que esse prazo é um dever, uma regra do jogo. Pronto, juntou os dois, formou o costume. Mas calma, que a história não acaba aqui não. Nem todo costume é igual ou tem o mesmo peso. A força dele vai depender muito de como ele se relaciona com a lei que já está lá, escrita nos códigos. Vamos classificar esses tipos para entender melhor? Basicamente, a gente pode organizar os costumes em três grandes categorias. Tem o costume secundum legem, que significa segundo a lei. Ele ajuda a gente a interpretar uma lei que já existe. Depois vem o prater legem, que é além da lei, e ele atua justamente onde a lei ficou em silêncio. E por fim, o mais polêmico, o contra legem, que é contra a lei, aquele que bate de frente com uma norma escrita. O nosso prazo de 30 dias para o pagamento do café é um exemplo perfeito de costume prater legem. Ele não está contrariando nenhuma lei, ele simplesmente está criando uma regra onde a lei não disse nada, preenchendo aquele vazio que a gente viu lá no começo. Certo, já entendemos os tipos. Mas na prática, no dia a dia do direito, qual é a função dessas regras não escritas? Para que elas realmente servem? Pensa que os costumes têm, três trabalhos principais. O primeiro é o de integrar, que é preencher as lacunas da lei, como no caso do café. O segundo é interpretar, ou seja, ajudar a gente a entender o que uma lei meio vaga quis dizer. E o terceiro, que é bem mais raro de acontecer, é a função de revogar, quando um costume é tão forte, tão consolidado, que ele simplesmente torna uma lei antiga obsoleta, sem uso. Só que, atenção, o poder do costume não é infinito, não. Ele tem limites bem claros, e é fundamental entender onde a lei escrita impõe sua autoridade e diz, aqui não. Existem áreas do direito que são, sabe, um terreno proibido para o costume. Em matéria de imposto, por exemplo, nenhum tributo pode ser criado por costume, só por lei. No direito penal, a mesma coisa. Não existe crime sem uma lei escrita que diga que aquilo é crime. Isso vale também para direitos humanos e para a atuação do governo. Nessas áreas, a lei escrita é a única regra do jogo. A regra de ouro, aquela para anotar e não esquecer, é esta aqui. Se tiver um conflito direto, uma briga entre uma lei escrita e um costume, a lei escrita sempre vai vencer. A hierarquia é claríssima. E o ponto crucial é este. Mesmo sendo válidos, os costumes não estão no topo da pirâmide. No Brasil, eles geralmente ficam lá embaixo na lista de fontes do direito.
A gente só recorre a eles quando as fontes principais, como as leis e as decisões repetidas do tribunais, não dão conta do recado. Ele é um reserva, digamos assim. Tá, mas e como se prova num tribunal que um costume existe de verdade? Não é só chegar e falar. Tem um processo, quase um passo a passo. Primeiro, tem que investigar a prática, provar que ela é mesmo repetida. Segundo, confirmar que ela já está consolidada, que não é uma moda passageira. Terceiro, verificar que existe uma aceitação geral de que aquilo é obrigatório. E por fim, vem o reconhecimento formal de que aquilo é uma fonte de direito que vincula todo mundo. Então, para o nosso vendedor de café, o que tudo isso significa? Significa que um advogado teria que provar que o prazo de 30 dias é uma prática antiga, uniforme e que todo mundo no setor, vendedores, compradores, até os bancos, reconhece aquilo como uma obrigação. Com essa prova em mãos, ele tem o direito de cobrar em 30 dias, mesmo sem ter nada escrito no papel. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensando no trabalho, no nosso dia a dia, será que existe alguma prática que todo mundo segue como se fosse lei, mas que não está escrita em lugar nenhum? Talvez a gente esteja vivendo um costume jurídico sem nem saber. Fica aí a pergunta.